Beleza. Então, para começar a falar das as revoltas rurais, eu observei essas revoltas que aconteceram durante o período da Velha República, mas pelas características, juntei elas de acordo com as suas características, não separei muito bem em ordem cronológica, não, para ficar mais fácil da gente estudar. Tá? Então, a gente divide as revoltas rurais, as revoltas de caráter rural, em revoltas de caráter messiânico, né? E as revoltas mais de caráter social, os fenômenos sociais que vieram do campo, que aconteceram nos sertões, no interior do Brasil. Bom, por que revoltas de caráter messiânico, primeiro, que a gente vai falar aqui? A palavra messiânico vem de Messias, né? Significa que, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo são religiões messiânicas, porque as duas religiões acreditam que um dia vai surgir um Messias, ou seja, um Salvador, que vai trazer justiça e paz, né, para o mundo, para esse mundo duro e insensível de... Meu celular tocou aqui, desculpa. Esse mundo insensível, esse mundo onde não existe amor ao próximo. Então, essas religiões acreditam que um dia existirá um Messias que vai consertar isso tudo, um enviado de Deus. Para a religião cristã, o Messias já veio. O Messias é Jesus Cristo, que deixou seus ensinamentos, pelos quais, se a gente viver de acordo com esses ensinamentos, a gente vai alcançar a salvação. Para o judaísmo, esse Messias ainda vem, esse Salvador, para eles ainda vem. Né? Para eles, Jesus Cristo foi apenas um dos profetas aí da religião deles. Então, quando a gente fala caráter messiânico dessas revoltas, é porque essas revoltas tomaram forma em torno de uma pessoa, de um Salvador, de alguém que assumiu a liderança de uma determinada sociedade e tinha aspectos messiânicos. Assim, as pessoas acreditavam que era capaz de fazer milagre, que era capaz de resolver as questões com base na fé, contestando as leis estabelecidas. Então, a primeira revolta de caráter messiânico que a gente chama a atenção é a Guerra de Canudos. Vocês já devem ter ouvido falar, existe filme, né, que José Wilker, que interpreta o Antônio Conselheiro nesse filme de Canudos, é muito interessante. E existe um livro, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um relato... Euclides da Cunha era um jornalista, né, do jornal Estado de São Paulo. Então, ele foi enviado para o sertão nordestino para poder cobrir a Guerra de Canudos. Então, ele faz um relato ali bem preciso da situação do Nordeste, do aspecto do homem que vivia no Nordeste, né, do sertanejo, e um aspecto do que foi a Guerra de Canudos. Bom, a Guerra de Canudos começou da seguinte forma. O Marcos já está falando aí do filme Guerra de Canudos. No mínimo vai colocar o link, né? Ele sempre faz isso. Não falei? Legal. Legal, estou até pensando em assistir de novo. Valeu pelo link aí. O Antônio Conselheiro, ele era um homem que vagava pelo Nordeste, lá pelo interior da Bahia, né? E ele fazia pregações criticando a política da Velha República, né? Porque aquela política, a política que se fazia na época, que privilegiava os poderosos em detrimento de quem mais precisava de apoio, era duramente criticada por ele. E ele falava também muito de religião, falava de esperança de dias melhores a partir da fé, né? Existia uma crença na época que passou para a história com o nome de sebastianismo, que era a crença de que o rei Dom Sebastião
que havia desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, lá em 1400 e pouco, na África, né, um rei de Portugal, que esse rei ele voltaria montado num cavalo branco para poder acabar com as injustiças do mundo. Então, acreditava-se, o Antônio Conselheiro pregava que o rei Dom Sebastião voltaria para colocar justiça no Brasil e retornar com a monarquia. Então, eles também eram monarquistas, né? Então, com essas pregações, o Antônio Conselheiro começou a regimentar uma série de seguidores. E esses seguidores, em sua maioria, eram pessoas pobres que passavam fome no Nordeste, né? Ex-escravizados, pessoas que eram perseguidas pelos coronéis e pela polícia, pessoas que, de certa forma, não eram protegidas pelo governo. Então, procuraram amparo na liderança desse homem. Então, o Antônio Conselheiro funda um vilarejo numa fazenda abandonada, às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia. Ele funda um vilarejo onde ele dá o nome desse local de Belo Monte. Era a cidadezinha que eles fundaram ali, que depois passou a ser conhecida também como Canudos. E eles começam a organizar muito bem a comunidade deles lá. Eles dividiam tudo igualitariamente, né? Não se pode dizer que era um tipo de comunismo, mas estava bem próximo do socialismo. Eles dividiam a produção rural, o gado que se criava tudo igualitariamente. O que sobrava, depois de dividir por todas as famílias, eles... Marcos, na minha apostila também tem um link de um vídeo sobre a Guerra de Canudos, está muito bom também, se eu não me engano, eu coloquei lá o vídeo do Eduardo Bueno, que é muito legal, que ele faz um documentário bem bacana sobre a Guerra de Canudos. Mas então a comunidade deles começa a prosperar da seguinte forma: eles começam a fazer essas trocas internas, né, privilegiando todas as famílias, e aquilo que sobrava depois da repartição por todas as famílias, eles vendiam ou trocavam nos vilarejos próximos. Então, assim, eles conseguiam sobreviver com uma certa tranquilidade ali naquele semiárido. Mas, como Antônio Conselheiro pregava contra o governo e não obedecia às leis que vigoravam na época, né? não dentro de Belo Monte, dentro de Canudos ali, não vigoravam as leis da República. Era como se fosse uma república independente dentro do Brasil. Era proibida a prostituição, era proibido o consumo de bebidas alcoólicas, tinha uma série de restrições, mas também tinha uma série de benefícios para quem vivia lá. Então, vendo uma ameaça ao seu poder, os coronéis locais, os grandes fazendeiros ali do entorno, começaram a fazer pressão em cima do governo do estado da Bahia para que se acabasse com essa farra, né? Para que se acabasse com esse desmando, porque, segundo eles, o Arraial de Canudos também tinha que obedecer às leis conforme todos os outros. Então, inicia-se uma guerra, uma verdadeira guerra contra esse povoado. A princípio, os soldados enviados pelo governador da Bahia são derrotados pelas forças organizadas lá de Canudo, né? Em 2 momentos eles são derrotados. Exatamente. E num terceiro momento, o governador da Bahia pediu ajuda ao governo federal e o governo federal mandou um destacamento do exército para Canudos, né? Canudos, na época, tinha cerca de 20 mil a 30 mil habitantes, ou seja, era bem populosa, era um povoado grande, né? E aí, 25 mil, isso aí, beleza. O presidente, à época, mandou contra Canudos uma força do exército, né, que teve muita dificuldade para conseguir adentrar o Arraial, para conseguir derrotar as forças de Canudos, perderam diversas batalhas, né? O próprio ministro da guerra foi liderando o exército e ele morreu lá durante a guerra.
pegou uma doença lá e morreu. Então, no final, o exército consegue vencer por causa do armamento pesado, né? Canhões, metralhadoras, que eles usam contra a população de Canudos, ou população formada basicamente por pessoas normais, sertanejos, fazendeiros, camponeses, né, que estavam tentando sobreviver ali. E aí, isso foi o fim do Arraial de Canudos. Então, o Arraial de Canudos durou mais ou menos ali de 1890 até mais ou menos 1910, se eu não me engano. Não, minto, 1897. Então, durou quase uma década aí, essa aventura de Canudos, aí, quando eles foram derrotados pelo exército. 1896 e 1897 foram as batalhas, né? Foram as batalhas, porque eles começaram a se estabelecer naquela região ali por volta de 1890. Existiu lá uma disputa com a cidade próxima, que havia acontecido uma venda de madeira, eles haviam comprado madeira no vilarejo para poder construir uma igreja nova, e aí o líder desse vilarejo acusou o Antônio Conselheiro de não ter pago a dívida, etc, etc, e aí começaram as hostilidades que acabaram levando à guerra. Então foi uma batalha muito sangrenta, que o governo reagiu de forma muito violenta contra um vilarejo formado por camponeses. Existe muita história sobre Canudos, inclusive não entregaram as madeiras. Isso, exatamente, eles não entregaram as madeiras, eles ficaram com o dinheiro de Canudos e não entregaram as madeiras, perfeitamente. Existe muita história em torno do Arraial de Canudos, inclusive existe uma profecia que em determinado momento Antônio Conselheiro falou que o sertão ia virar mar, e que o mar ia virar sertão. E, de fato, a represa de Paulo Afonso, construída ali no Rio São Francisco, transformou praticamente num mar aquela região ali onde ficava Canudos, onde era estabelecido o vilarejo de Canudos. Hoje em dia, como o lago da represa diminuiu um pouco de tamanho, ainda se consegue ver as ruínas da cidade ali. Mas uma profecia do Antônio Conselheiro que se cumpriu. O sertão se transformou em mar, né? Uma outra curiosidade acerca de Canudos é que esses soldados, esses militares que combateram em Canudos, quando retornaram para o Rio de Janeiro, eles haviam partido para a Guerra de Canudos com a promessa de que, quando retornassem, eles teriam casas próprias. O governo ia construir e doar casas para esses militares, né? Então, quando eles desembarcaram no Rio de Janeiro, eles ficaram ali no entorno do Porto do Rio, aguardando que o governo tomasse uma providência com relação a essas moradias que foram prometidas a eles, né? Eram soldados, lembrando que soldados na época ganhavam muito mal, acredito que ainda ganhem, né? Mas na época ganhavam muito mal, então eram pessoas muito pobres, oriundos de famílias pobres, ex-escravizados. Então o exército era meio que uma tábua de salvação para essas pessoas. Então eles ficaram ali no entorno do Porto do Rio e resolveram subir um morro, né, e construir algumas habitações improvisadas. Isso deu origem ao Morro da Providência, justamente por causa disso o nome, né, porque eles estavam aguardando a providência do governo. Isso deu origem ao Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, ali na região ali próxima à Central do Brasil. Se você olhar da Praça da República ali para a Central do Brasil, você vê atrás da Central o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro. E o nome favela vem justamente de uma vegetação que existia muito lá em Canudos, nos morros, né? Perfeitamente. A Guerra dos Farrapos, mas a Guerra dos Farrapos foi uma coisa mais de elite, né? Nesse caso, quem estava fazendo a revolução era o povo. Mas dá para traçar um paralelo, sim. Muito bom. Então, a palavra favela vem dessa vegetação, que lá em Canudos existiu o Morro da Favela. Então, eles acabaram trazendo essa denominação também e se estabeleceram ali, criando a primeira favela do Brasil.
de ex-soldados da Guerra de Canudos. Olha que interessante, né? Uma outra revolta de caráter messiânico que aconteceu no Brasil foi a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela aconteceu de 1912 até 1916. E ela foi uma revolta em torno, olha só, existia uma região entre Santa Catarina e Paraná que era uma região que era disputada pelos dois estados. Então, era uma região contestada, daí vem o nome, né, Guerra do Contestado. Era uma região em que os dois estados contestavam ali a jurisdição por sobre aquela religião. Perfeito. Bom, existiu lá um líder religioso que era o José Maria, aliás, o monge João Maria, que era meio que um Antônio Conselheiro daquela época. Então, existia nessa região do Contestado muita miséria, muita injustiça social, principalmente por conta da atuação de duas empresas multinacionais que estavam estabelecidas ali. Uma delas é a Southern Brazil Lumber e Colonization. Essa empresa era uma empresa de extração de madeira, que empregava durante um determinado tempo os sertanejos ali, os moradores da região, e depois que se esgotavam as madeiras, ia para outra região e deixava todo mundo desempregado. Mesma coisa era a Brazil Railway, que era uma empresa que construía ferrovias. Estava construindo uma ferrovia aí que pretendia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, também ofereceu emprego durante um determinado tempo, as pessoas foram estimuladas a ir para essa região, e depois que acabou a construção da ferrovia, e depois que acabou esse processo de extração de madeiras, eles acabaram ficando por ali desempregados e naquela situação de miséria. Aí, nesse contexto é que surge o monge João Maria, que começa a liderar essas populações, né, começa a organizar eles, fundando vilarejos e organizando um certo movimento independente das leis que vigoravam na República, né, organizando a sociedade dessa forma. Esse João Maria, ele veio a falecer e assumiu em seu lugar um outro líder que ficou conhecido como José Maria, apesar de esse não ser o nome dele, né? O nome dele era Miguel Lucena Boaventura, mas ele assumiu a alcunha de José Maria para poder ser uma referência ao João Maria e continuar como líder dessa comunidade. Ele reuniu mais de 20 mil pessoas ali, né? E foram fundando alguns povoados, e esses povoados, juntos, eles compunham uma unidade que ficou conhecida como Monarquia Celeste. Uma coisa bem viagem mesmo, assim, tipo assim, aquilo ali seria um país dentro do Brasil, separado, onde as leis seriam diferentes, onde vigoraria a religião, seria uma coisa mais assim de... como é que eu falo? Uma comunidade alternativa, né? Uma sociedade alternativa ali no interior do Brasil. Bom, como era de se esperar, né, o governo federal, o governo da República, não gostou nada dessa situação. E aí inicia-se a Guerra do Contestado, foi quando as tropas do governo federal invadem essa região a fim de estabelecer a lei da República ali para aqueles sertanejos e tirar da liderança o José Maria. Então, em 1912, José Maria foi morto em combate, né? Os moradores imediatamente o consideraram santo, diziam que ele fazia milagres, etc., né? Continuaram com alguns núcleos da monarquia celeste por ali, alguns vilarejos sobreviveram a essa primeira investida, mas aí acaba que esses últimos núcleos foram
foram derrotados por 7.000 homens que levaram canhões e armamento pesado para combater esses sertanejos. A Guerra do Contestado passou para a história com uma curiosidade bem triste. Foi a primeira vez na história do Brasil que foram usados aviões de combate. Então, o governo federal usou aviões da época, né, para poder bombardear aquela população ali. Isso em 1916, tá? Então, foi a primeira vez que aviões de combate foram utilizados numa guerra no Brasil. Foi a Guerra do Contestado. Então, essas foram as duas revoltas de caráter messiânico que aconteceram durante a República. Existe um outro fenômeno que aconteceu no interior do Brasil, mas que não é bem uma revolta, mas é mais conhecido como um fenômeno social, que é o cangaço. O cangaço eram grupos de bandoleiros armados que circulavam pelo interior do Nordeste, assaltando fazendas, assaltando cidades, né, sequestrando, matando pessoas e vivendo segundo leis próprias. Eles também não obedeciam nenhuma lei, eles criavam as próprias leis. Eles costumavam sequestrar cidades inteiras da seguinte forma: eles chegavam na cidade, né, tomavam as lideranças e falavam assim: se daqui a tantos dias vocês não me pagarem uma certa quantia em dinheiro, a gente vai começar a matar as pessoas da cidade. E aí acaba que o pessoal da cidade se organizava para poder pagar o que eles estavam pedindo para que eles fossem embora. Então, esse foi o fenômeno do cangaço, né? Isso aí, no iniciozinho do século, por exemplo, o cangaceiro mais famoso de todos foi o Lampião. Todo mundo já ouviu falar, né? Virgulino Ferreira, o Lampião, que ele viveu ali de 1900 a 1938, né? Ele nasceu filho de fazendeiro, né? Mas depois de uma tragédia em que a família toda dele morreu, ele acabou entrando para a vida do cangaço e foi assim até o dia da sua morte. Lampião deu muito trabalho para as tropas do governo que tentaram combater. Ele recebe, e para você ver como a coisa vai de acordo com os interesses, né, da política, né? A gente vai falar daqui a pouco da Coluna Prestes, mas a Coluna Prestes ela foi um movimento revolucionário de soldados, de militares. Quando essa coluna que contestava o governo passou pelo Nordeste, o governador nomeou o próprio Lampião, deu para ele a alcunha de capitão, né? Deu para ele a divisa de capitão do exército para que ele combatesse a Coluna Prestes. Olha que interessante. E ele não era nada, ele não era militar nem nada, mas ele recebeu a insígnia de capitão para poder combater um outro inimigo do governo. Por isso que ficou, que sempre falam capitão Virgulino Lampião, né? Porque ele realmente ele foi capitão do exército nomeado pelo governo aí para poder combater a Coluna Prestes. Mas o principal inimigo dos bandos de cangaceiro, além de um bando também guerrear com outro, era a polícia. Acaba que Lampião, em 1938, acaba que ele cai numa emboscada e é morto junto com todo o seu bando numa fazenda, encerrando aí o período de ouro do cangaço. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a gente tem um fenômeno hoje em dia no Brasil que eles chamam de novo cangaço, que são grupos de homens fortemente armados que vão de cidade em cidade, principalmente no interior do Brasil, assaltando bancos. Aconteceu há pouco tempo atrás aí um assalto grandioso num banco no interior de Santa Catarina, se eu não me engano, né? E continuam acontecendo pelo interior do Brasil diversos assaltos com esse caráter. As pessoas chegam de carro, vários carros invadem a cidade, todo mundo armado, toma a galera como refém
assaltam todos os bancos e vão embora. É o fenômeno chamado de novo cangaço. Espero que essa novidade nunca chegue por aqui, né? Mas o cangaço, ele é visto muito mais como um fenômeno social do que como uma revolta. A vida ali no interior do Nordeste sempre foi muito dura, principalmente por causa do clima seco, né, do clima semiárido. E, aliado ao clima semiárido, existe as injustiças cometidas pelos grandes proprietários de terra da região ali, os coronéis, né, que se estabeleciam em determinada região e dominavam aquela região com mão de ferro. Então, para sobreviver no Nordeste, quase que as pessoas têm que ou aceitar o jugo, aceitar a submissão a um coronel desse, ou se revoltar realmente. Então, o cangaço é visto como um fenômeno social que aconteceu no iniciozinho do século e que continuou em menor escala ao longo da história e que chegou até os dias de hoje. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu sempre ouvi falar que o cangaço, eles tiravam das pessoas que tinham, né, dos fazendeiros, e davam para os que menos tinham, né? Aí no começo você disse que eles chegavam na cidade, né, dava tantos dias para recolher um dinheiro. Então eles pegavam também dos pobres? Então, na verdade, eles não tinham muito escrúpulo, não tinha muito esse caráter de fazer justiça social, não. Eles viam primeiro o próprio benefício, né? Então, eles poderiam assaltar, roubar uma cidade pobre, invadir uma fazenda onde as pessoas não tivessem tantas posses e roubar do mesmo jeito. Houve alguns momentos em que os cangaceiros chegavam numa cidade e aí... como é que eu posso dizer? Faziam festa, né? Ajudavam as pessoas, mas assim, em momentos pontuais. Não era a prática deles, não, de serem tipo aquele estilo Robin Hood, né? Aquela coisa romântica, assim, de roubar dos ricos para dar para os pobres. Não era bem isso, não, apesar de ter acontecido em alguns momentos. Principalmente o bando de Lampião, eles eram muito violentos. Eles eram muito agressivos. Então, dificilmente as pessoas poderiam confiar num homem desse, né? Eles trabalharam muitas vezes como mercenários também, contratados por um determinado fazendeiro para poder invadir a fazenda de um rival e assim por diante. Eles não tinham muitos escrúpulos, não. Eles agiam conforme os próprios interesses. Tá? Tá bom, obrigada. Beleza. Então, a gente deu uma passada aí nas revoltas rurais, nas revoltas que aconteceram no interior do Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouco das revoltas que aconteceram no ambiente urbano, né? A principal revolta urbana que aconteceu nesse período foi a revolta da vacina. Já ouviram falar da revolta da vacina? Sim. Então, se hoje em dia tem gente que questiona as vacinas, né, que é contra as vacinas, etc., imagina naquela época, quando os conhecimentos científicos eram bem limitados, assim, as pessoas não tinham muita informação, né, e partiu também um pouco da insensibilidade do governo em lidar com a questão. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro naquela época era como é que eu posso dizer? Foi no iniciozinho do século ali, né? Isso, foi em 1904, beleza. Durante o governo do Rodrigues Alves, que foi presidente de 1902 a 1906, né? Então, a revolta da vacina, ela foi um fenômeno que aconteceu da seguinte forma, olha só, o Rio de Janeiro, ele ainda tinha um aspecto colonial. O Rio de Janeiro foi uma cidade que surgiu, né, fundada, se eu não me engano, em 1524, lá pelo Estácio de Sá, e ela foi crescendo desordenadamente. Então, ali onde hoje é o centro do Rio, quando você passa ali
na Praça Mauá, naquela região toda ali, aquilo ali era um monte de cortiço, era um monte de moradias feitas de forma desordenada, ruas estreitas, alguns brejos, entendeu? Então, existiam muitas doenças que acometiam a população, principalmente a população pobre da cidade nessa época, porque os ricos, eles preferiam viver em chácaras, em locais mais retirados, no alto dos morros, né, em chácaras luxuosas, e o povão vivia lá no meio daquela bagunça ali perto do Cais do Porto. Mas o Rodrigues Alves, ele tinha uma ideia de que ele precisava modernizar o Brasil. Por quê? Existia apenas pouco mais de 10 anos que havia sido criada a República. Então ele tinha uma ideia de mostrar para as outras nações que o Brasil tinha vocação para se tornar um país moderno, um país modernizado, uma república moderna, né? Então, ele determinou que o Rio de Janeiro seria o exemplo dessa modernidade. Ele queria transformar o Rio de Janeiro, alguns historiadores colocam, né, que ele queria transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical, né? Avenidas largas e bem arborizadas e organizadas. O Rio de Janeiro teria um aspecto de cidade europeia. Esse era o sonho dele. Só que, olhando a realidade, né, aquela cidade cheia de cortiço, cheia de populações marginalizadas vivendo no centro ali, ele resolveu determinar ao prefeito Pereira Passos, que era o prefeito da cidade na época, que comandasse uma série de obras para transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade mais cosmopolita. Quem já teve oportunidade de ir no Rio, passar ali pela Avenida Rio Branco, pela Avenida Brasil, pode reparar bem como aquelas avenidas são largas, né? Tem um espaço grande ali, várias faixas de várias pistas, né? No mesmo sentido, são avenidas bem largas. Isso tudo é fruto da reforma Pereira Passos. E essa reforma tinha um outro caráter também, que era o caráter de higienização. O que é higienização? Quando a gente fala de higienização em urbanismo, a gente está falando em tirar a população pobre do primeiro plano, levar ela para a periferia ou levar ela para locais mais longe do centro da cidade e transformar o centro da cidade num espaço mais de pessoas elitizadas. Então, isso que se tentou fazer no Rio de Janeiro. Nesse contexto das reformas Pereira Passos, surgiram inúmeras favelas no entorno do centro ali. Se você olhar ali, favela da Mangueira, o próprio Morro da Providência cresceu muito nessa época, né? Algumas favelas ali do entorno, o Complexo do Alemão, elas começaram a surgir a partir dessa população que foi expulsa dos cortiços do centro e não teve outra opção a não ser subir o morro e viver em moradias improvisadas. Então, essa reforma Pereira Passos, ela teve esse caráter de modernizar o centro do Rio e um caráter higienista de expulsar as populações que viviam ali no centro, as populações pobres. Mas, conforme eu falei agora há pouco, essas populações eram acometidas de diversas doenças na época, né, principalmente por causa da insalubridade ali da região onde moravam. Então, febre amarela, peste bubônica, varíola, epidemias de várias doenças desse tipo eram comuns. E já existia na época uma certa pesquisa científica, as vacinas haviam sido inventadas há pouco tempo e havia um entusiasta das vacinas no Brasil que era Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele era o chefe do serviço sanitário da época, né? Ele convenceu o presidente, o Rodrigues Alves, a implantar um programa de vacinação da população, principalmente dessa população pobre, porque ele sabia que vacinando as pessoas ficariam imunes à doença e com o tempo essas doenças deixariam de causar tantas epidemias, né? A intenção do Oswaldo Cruz era muito boa, tanto é que ele passou para a história. Até hoje existe lá a Fundação Oswaldo Cruz, que produz as vacinas, produziu a vacina do Covid, né? Ele foi um cientista e é ainda um cientista muito respeitado. Só que a forma como o governo impôs essa vacinação para a população foi sem dar nenhuma informação. Simplesmente, e naquela época,
os mata-mosquitos, como eles eram conhecidos, né, o pessoal que fazia a prevenção da dengue, da febre amarela, etc., eles tinham poder praticamente de polícia. Então, eles chegavam na sua casa, eles não pediam licença para poder vistoriar, eles chegavam arrombando a porta e entrando, vendo se tinha foco de mosquito, e aí vinham junto também o pessoal da saúde pública, e aí aplicava vacina à força nas pessoas, inclusive até a própria elite da época mais conservadora ficou contra essa campanha de vacinação do Oswaldo Cruz, dizendo que era um absurdo os agentes de saúde entrarem nas casas, levantarem as saias das mulheres para poder aplicar as vacinas. E aí, com esse bafafá todo de pessoas contra a vacina, acabou surgindo uma revolta. E essa revolta começou... eles começaram reagindo contra a obrigatoriedade da vacina. A ideia era que só se vacinasse quem quisesse, mas o Oswaldo Cruz sabia que assim a campanha de vacinação não seria eficaz. Se ele não vacinasse toda a população, as doenças continuariam existindo. Não teria adiantado de nada. Então, e alguns políticos também de oposição e alguns militares que não gostavam do governo do Rodrigues Alves aproveitaram o ensejo para tentar derrubar o presidente, né? Então, aconteceram lutas armadas no centro do Rio, da população, contra batalhões de bombeiros, da polícia e do exército, né, que queriam obrigar a população a se vacinar. Houve cerca de 30 pessoas mortas nessa revolta da vacina e... É mais ou menos isso, ô Marcos. O pessoal só não pegou em armas ainda, né? E nessa época, um território do Brasil que havia sido há pouco conquistado da Bolívia, né? Na verdade, comprado da Bolívia, era o território do Acre. Então, as pessoas que foram presas na revolta da vacina, a maior parte deles foi deportada para o Acre, para viver lá no meio da Amazônia, bem longe do Rio de Janeiro, sem conseguir voltar. Algumas dessas pessoas, inclusive, trabalharam na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, ali na região da Amazônia. E era assim que o governo agia na época, né? A pessoa que acabava sendo deportada para bem longe, para não interferir mais nos propósitos do governo. Algumas pessoas foram forçadas a fazer parte, a entrar para as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, na época, você entrar para as Forças Armadas era visto meio que como um castigo, porque era uma vida muito dura, a vida de militar. Na época, para vocês terem ideia, na época existiam até castigos físicos que os oficiais poderiam aplicar nos seus subordinados, né? O cara desobedeceu uma ordem, ele apanhava mesmo, levava chicotada, ou era obrigado a ficar em prisão solitária, em condição insalubre, etc. Bom, isso nos leva à próxima revolta de caráter urbano que eu gostaria de falar para vocês. É bem lembrado, bem lembrado. Existia sim. Existia, o governo oferecia dinheiro para cada rato capturado, né? A pessoa chegava lá com determinado número de ratos capturados, que os ratos também transmitiam peste bubônica, né? As pessoas que chegavam lá com determinado número de ratos recebiam uma certa quantia em dinheiro do governo. E o carioca, como bom carioca, né? Que leva tudo na sacanagem, o que a população começou a fazer? Começou a criar rato em casa para poder vender para o governo. Então o cara capturava um casal de rato ali, deixava aquele casal procriar para poder levar 20 ratos e vender para o governo. Então, quer dizer, o tiro saiu pela culatra, né? Acabou aumentando o número de ratos aí. Bem lembrado, essa passagem é interessante. Cada uma dessas revoltas que a gente está falando hoje daria uma aula inteira para falar delas, porque é muita curiosidade, é muito fato pitoresco da época que aconteceu. Mas aí eu estava falando a respeito da situação do Exército à época,
dos castigos físicos e etc., isso nos leva à nossa próxima revolta, que é a revolta da chibata. Já ouviram falar dessa revolta? Foi uma revolta feita por militares contra os castigos físicos aplicados a eles pelos seus superiores, né, pelos oficiais, e também contra o salário miserável que os militares recebiam. Lembrando que só entrava para o exército, nos cargos subalternos lá, de soldado, marinheiro, etc., quem não tinha outra opção de trabalho, porque era uma vida muito dura. Então, geralmente, eram os ex-escravizados, as pessoas sem nenhuma condição de sobrevivência fora do ambiente militar acabavam ingressando no exército como uma última tábua de salvação. E lá sofriam todo tipo de castigo, todo tipo de humilhação e ganhavam uma miséria como salário, a revolta da chibata. Eu não sei se vocês já ouviram a música do João Bosco, que chama Mestre Sala dos Mares. Aquela música assim: há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Essa música fala sobre a revolta da chibata. Essa música é uma homenagem ao João Cândido, que entrou para a história como almirante negro, por ter liderado essa revolta da chibata, que foi a revolta que acabou com os castigos físicos no exército, na marinha, no exército, etc. E por que na letra da música, olha só, duas curiosidades sobre a letra dessa música. Ele fala: o dragão do mar reapareceu. O dragão do mar, ele faz referência a um outro líder revolucionário que no Nordeste fez uma revolta no período colonial ainda. Ele, lá em Fortaleza, ele não permitiu que fossem desembarcados escravos no porto de Fortaleza. Por quê? Porque o tráfico de escravos havia sido proibido. Então, no Ceará, a escravidão foi abolida antes do resto do Brasil por conta do dragão do mar. Então, o João Bosco canta que o dragão do mar reapareceu no Rio de Janeiro, em 1910. E uma outra curiosidade, ele fala, conhecido como navegante negro. Não era navegante negro, era almirante negro. Ele teve que mudar a palavra almirante para a palavra navegante, porque essa música foi composta e foi lançada na época do regime militar. Então, quando a música passou pela censura, eles falaram assim: a gente libera a música se você trocar a palavra almirante, a gente não quer que fale almirante. Porque eles sabiam que falando almirante negro, imediatamente as pessoas associariam ao João Cândido, que é um cara que se revoltou contra as Forças Armadas, né? Então ele teve que trocar para navegante negro e a música ficou com a navegante negro. Mas mesmo assim, todo mundo na hora sacou, porque a música faz várias outras referências ao João Cândido, né? Então a revolta da chibata, ela começou em 1910, durante o governo do presidente mais violento. Lembra que Deodoro da Fonseca, Isso, Mestre Sala dos Mares, perfeito, Marcos, muito obrigado. O Deodoro da Fonseca, o Hermes da Fonseca, essa galera aí, eles eram militares, né? E eles costumavam governar com mãos de ferro. Então, justamente durante o governo do Hermes da Fonseca, em 1910, que acontece essa revolta na Marinha Brasileira que entrou para a história como a revolta da chibata. Eles protestavam contra os castigos físicos e contra o baixo salário dos marinheiros ali. E eles foram muito ousados, os líderes da revolta. O João Cândido conseguiu organizar cerca de 2.000 marinheiros e juntos eles tomaram um navio de guerra da Marinha, que era o encoraçado Minas Gerais, né? Tomaram esse navio de guerra, alguns oficiais foram mortos nesse processo de tomada do navio, e eles ancoraram o navio em frente à cidade do Rio de Janeiro, apontaram os canhões desse navio para a cidade e falaram: olha, se o presidente não receber o nosso comunicado e não acatar aquilo que a gente
aquilo que a gente está propondo de terminar com os castigos físicos no serviço militar, a gente vai bombardear a cidade. Então, o presidente Hermes da Fonseca, desesperado, né, acabou recebendo lá um representante dos revoltosos e prometendo a eles que acataria todas as exigências. Só que o governo não cumpriu o prometido. Acaba que esses militares são presos, né, alguns são mortos, né, o João Cândido fica preso na Ilha das Cobras, ali no centro. Quando você passa em frente ao Porto do Rio, você vê bem próximo assim, a Ilha das Cobras, é uma ilha cheia de construções antigas assim. João Cândido ficou preso na Ilha das Cobras e depois, em 1912, ele foi julgado e foi absolvido. Então, ele entra para a história como um líder revolucionário dentro do contexto da Marinha, porque ele conseguiu que fossem abolidos os castigos físicos no serviço militar. Né? A maior parte dos revoltosos, desses 2.000 revoltosos que não foram mortos, foram presos e alguns foram deportados para a Amazônia, como era costume do governo fazer na época. Alguma dúvida, gente? Podemos seguir em frente? Podemos, professor. Beleza. Então, a revolta da Chibata foi uma revolta militar, né? Uma revolta de caráter questionador, né? E para vocês verem que os militares à época eles tinham uma participação muito importante na sociedade. Aconteceu uma outra revolta de caráter militar, que na verdade não é bem uma revolta pontual, mas acabou entrando para a história como um movimento de longo prazo, que ficou conhecido como tenentismo, porque era protagonizado principalmente pelos oficiais de baixa patente, principalmente os tenentes, né? O tenentismo, eles questionavam, acima de tudo, os desmandos do governo da República Velha, né? Aquela história do voto de cabresto, aquela história do conchavo do presidente com os coronéis, etc., com os barões do café, aquela coisa toda. Né? Então, o tenentismo, porque uma certa parcela do exército sempre foi muito legalista, sempre tentou defender a aplicação das leis, apesar de uma outra ala do exército, a galera mais linha dura, defender mais os próprios interesses, mas existia uma parcela que defendia a legalidade, que defendia a aplicação das leis, né? E dentre esses estavam os tenentistas. Bom, o primeiro movimento que os tenentistas se envolveram foi a revolta do Forte de Copacabana, que foi uma revolta, né, em que eles tentaram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Isso aconteceu em 1922. O presidente Arthur Bernardes havia sido eleito naquele esquema da República do Café com Leite, em eleições fraudulentas, então os tenentistas começaram a questionar isso. As reivindicações dos tenentistas eram basicamente, deixa eu pegar uma colinha aqui, a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto e o funcionamento de uma justiça eleitoral confiável. Lembra que eu falei que o voto era aberto? Então, os coronéis sabiam em quem a sua população havia votado e punia aqueles que não votavam no candidato que eles haviam indicado, né? A defesa da economia nacional contra a exploração de empresários e do capital estrangeiro, a reforma na educação pública, tornando o ensino gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. Olha só, bem progressistas as reivindicações deles, né? Então, cerca de 300 militares que serviam no Forte de Copacabana iniciaram um movimento armado tentando impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, né? Em meio à resistência, em meio à luta lá, eles resolveram marchar pelas ruas de Copacabana, né, mostrando para a população a sua indignação.
Só que tropas do exército leais ao governo acabaram por derrotar essas pessoas ficou conhecido como os 18 do Forte, esses que marcharam, né? Eram 17 militares e um civil que estava lá e quis se juntar, estava na rua e quis se juntar a eles, né? Desses 18 do Forte só sobreviveram 2 pessoas. Foram todos mortos ali em combate com o exército nas ruas de Copacabana. Então essa passagem entrou para a história com o nome de Revolta do Forte de Copacabana, e os 18 do Forte foram os mártires desse movimento, né? Mas o movimento tenentista não parou por aí, não. O movimento tenentista continuou, ele não era um movimento localizado só na capital, só no Rio de Janeiro. Havia um movimento tenentista em São Paulo, havia um movimento tenentista no Rio Grande do Sul, e o movimento tenentista de São Paulo, ainda dentro do governo do Arthur Bernardes, eles organizaram um movimento, né, que ficou conhecido como a Revolta Tenentista de 1924. 2 anos depois da Revolta do Forte de Copacabana, eles declararam um movimento revolucionário na capital do estado de São Paulo, né? E aí, mais uma vez, foi o exército para lá para lutar contra esses revoltados, contra esses revoltosos. E dizem as crônicas da época que esses tenentes que se revoltaram contra o exército usavam de artifício para poder assustar os soldados do exército. Não sei se vocês conhecem um instrumento que chama matraca, que você roda e faz um barulho de estalo, assim, que se usa muito no carnaval. Eles fabricaram matracas enormes, e quando o pessoal do exército vinha chegando, eles começavam a rodar aquelas matracas escondidas atrás de morros, escondidas atrás de muros, para que o pessoal do exército achasse que fosse barulho de metralhadora, quando, na verdade, eles tinham poucas armas para poder combater, né? Nessa revolta tenentista de 1924, foram utilizados também aviões de bombardeio contra os revoltosos, né? Foi uma revolta que o governo brasileiro conseguiu derrotar, né? Só que esses tenentistas que foram derrotados em São Paulo, eles não se deram por vencidos, eles saíram em marcha, né, uma tropa inteira marchando em direção ao Rio Grande do Sul, formou o que ficou chamado de Coluna Paulista, porque a intenção deles era se encontrar com outro grupo de revoltosos que estava vindo do Rio Grande do Sul, e esses formavam a Coluna Prestes. Eram liderados pelo Luiz Carlos Prestes, né, um oficial do Exército que havia se revoltado também e que estava fazendo uma espécie de peregrinação pelo Brasil para poder conscientizar a população sobre os desmandos do governo republicano. Tentar chamar a população para a luta. Gente, olha só, o governo está errado, vamos lutar, vamos derrubar esse governo, vamos criar um governo verdadeiramente republicano. E juntaram-se a ele esses militares paulistas, e a partir ali de São Paulo eles percorreram o interior do Mato Grosso, foram até o Nordeste, isso a pé, de cavalo, entendeu? A galera, né, percorreram o Nordeste. No Nordeste eles combateram lá, foram combatidos pelo Lampião, naquele contexto que eu falei para vocês, que o Lampião foi nomeado capitão para poder lutar contra a Coluna Prestes. Percorreram o interior do Nordeste, foram até a região norte, mas como eles viram que não havia muita adesão da população, porque talvez a população simples da época não tenha nem compreendido aquilo que estava se passando, né? Um monte de militar marchando e dizendo que ia derrubar o governo, como talvez eles não tenham nem compreendido o que era esse movimento, eles acabaram por se dispersar. O movimento foi acabando aos poucos. Se vocês olharem na apostila que eu postei, aí tem um mapa de todo o percurso que a Coluna Prestes fez pelo Brasil afora. Eles andaram muito, mas muito mesmo, tá? Deixa eu ver se diz aqui, se diz aqui quantos quilômetros eles percorreram pelo Brasil afora.
Eles percorreram mais de 24 mil quilômetros pelo Brasil, tentando conscientizar a população, só que essa tentativa de conscientização deles não deu certo. Então, eles acabaram, como eles sabiam que se eles ficassem de bobeira pelo Brasil, eles seriam caçados pelo governo, aqueles remanescentes do movimento acabaram se exilando na Bolívia e saíram do Brasil. Mas o Luiz Carlos Prestes continuou, né? Luiz Carlos Prestes é um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil, um dos precursores dos movimentos de esquerda no país, apesar de ser um militar, né? Então, o Luiz Carlos Prestes continuou aqui no Brasil lutando contra os governos oligárquicos da Velha República. Depois ele combateu também a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, até no contexto em que sua mulher, né, a Olga Benário, sendo judia, foi entregue pelo governo de Getúlio Vargas ao governo dos nazistas, né, ao governo de Hitler, e morreu num campo de concentração na Alemanha. Ela era esposa desse mesmo Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes aí. Para você ver que aquilo que eu falei no início, né? O brasileiro, algumas parcelas da sociedade brasileira não era conformista, não aceitava de bom grado os desmandos do governo e aquilo tudo que o governo impunha a eles. Eles se revoltaram, eles lutaram, eles tentaram mudar a realidade em que eles viviam. Alguns tiveram êxito durante um determinado tempo, outros conseguiram mudar algumas estruturas, como foi o caso do João Cândido, né? E cada um desses foi plantando a sementinha de inconformismo que eu acredito que ainda existe no Brasil e que, de certa forma, vai aos poucos mexendo na realidade da gente, né? Você aceitar tudo de forma passiva é muito, como é que eu posso dizer? É muito mais fácil do que você levantar e lutar, né? Você sair da sua zona de conforto para poder combater uma injustiça, às vezes as pessoas acabam ficando caladas. Que bom que existem aqueles que não se calam nunca, né? O nosso próprio trabalho aqui junto a vocês com o MEP é uma forma de não aceitar calado aquilo que a sociedade impõe. Porque o que a sociedade impõe? A sociedade impõe que, em sua maior parte, o privilégio de poder estudar, de poder cursar uma universidade é reservado a poucos, é reservado àqueles que vêm de famílias com condições materiais melhores. Mas a gente diz que não, a gente diz que o direito de estudar e o direito de pleitear uma vida melhor é de todos. Sem discriminação, sem nenhum tipo de restrição. Toda pessoa merece ter o direito a tentar uma vaga na universidade e, através do estudo, através do esforço ali, conseguir mudar também a sua realidade de vida. Então, cada um desses que morreram nessa guerra são mártires, né? Que inspiram a gente a continuar lutando cada dia. Beleza, gente? Bom, a próxima aula seria o fim da Velha República, né? Então, a gente vai deixar em suspenso esse assunto por enquanto, tá? Se for a minha aula na semana que vem, beleza, a gente trabalha esse assunto. Se não for, a gente vai trabalhar no dia 18, a gente vai discutir no dia 18 sobre a greve de 1988 e, na medida do possível, eu vou disponibilizando esses materiais e tirando dúvida com vocês até a época do Enem, para que vocês não cheguem no Enem também com a matéria defasada. E também sem forçar muito, porque você encher a cabeça de assunto nas vésperas da prova acaba prejudicando mais ainda, acaba na hora de você resolver as questões ali, você acaba confundindo uma coisa com a outra, não é muito indicado estudar até a véspera da prova, não. É bom você dar um tempo para sua cabeça, para você chegar lá, tentar assimilar os assuntos com uma certa antecedência para chegar lá com tranquilidade. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Peguem lá a apostila que eu disponibilizei, deem uma lida com calma, assistam os vídeos que estão disponibilizados
os vídeos que estão disponibilizados na apostila e assistam os vídeos aí dos links que o Marcos Henrique colocou também, disponibilizou para a gente. Boa, eu gostei do Marcos aqui, ó. Trazer o presidente para ele aprender um pouco da história do Brasil, né? Que pelo jeito a história que ele aprendeu é totalmente ao contrário, né? Ele sempre fica do lado dos poderosos, fica sempre do lado dos opressores contra os oprimidos. Dizem não, quem falou isso foi o Paulo Freire, né? Falou uma frase que é muito forte, é muito poderosa e a gente tem que sempre parar para refletir nela. Ele fala o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Olha só, se você recebe uma educação que não te faz pensar nas injustiças, que não faz você questionar o mundo, acaba que, quando você atinge uma posição de superioridade ali, política ou social, você acaba se tornando um opressor também. Você reproduz aquelas injustiças que a sociedade vem reproduzindo desde sempre. Então, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Paulo Freire, isso aí é poderosíssimo, né? Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês, tá? Valeu pela companhia aí. Obrigada, e a gente se vê. Bom final de semana. Obrigado, Larissa, para você também. Bom descanso para vocês aí. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Valeu, Tainá, foi ótimo, tá? Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. A gente se vê na próxima quinta ou, com certeza, no dia 18, tá? Beleza. Bom para vocês aí, fiquem com Deus. Igualmente, professor. Fica com Deus também. Valeu.